Glória a Deus. Quem trouxe a Bíblia aí, dá um aleluia. Abra comigo no livro de Êxodo. Capítulo 3, versículo 5. E diz assim: Então disse Deus: Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Só até aqui, feche seus olhos. Senhor, no nome de Jesus, nós estamos aqui por Tua causa e pregando a Tua palavra, pregando a Tua verdade. Então, que o Senhor faça nessa noite. Não é pela minha força, não é pela nossa força, não é pelo que nós sabemos ou podemos, mas é porque nós acreditamos no Teu poder, nós acreditamos no Teu mover, no Teu agir e na Tua verdade que liberta. E nós pregamos essa verdade nessa noite, no nome de Jesus Cristo, para que as muralhas caiam, para que as correntes caiam, para que os laços se quebrem, sejam derrubados e toda cilada, estratégia e armadilha de Satanás sobre as nossas vidas caia no nome de Jesus Cristo. Nós cremos e nós oramos, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez, aleluia, aleluia, aleluia. Hoje nós estamos começando uma série de pregações que o tema é Terra Santa. Eu não sei quem viu um vídeo que a gente postou ontem, bem maneiro, vamos falar a verdade, bem legal. E durante esse mês de maio nós vamos estar falando sobre esse tema, e eu confesso para vocês que eu estou muito empolgado, porque o Senhor, Ele falou de uma forma especial, e o Senhor vem falando, o Senhor veio falando algumas coisas, e eu fui somando algumas coisas no meu coração. E quando eu fui ver, praticamente semana passada, foi quase que uma introdução para o tema, algo que o Senhor está direcionando, e eu creio de verdade, que nós temos que pregar aquilo que nós vivemos. Eu creio que a verdade, para ela ser uma verdade na minha vida, eu preciso viver essa verdade, e a Bíblia me ensina que eu preciso pregar aquilo que eu vivo, e eu vivo aquilo que eu prego. Então, nada melhor do que pegar simplesmente o que está no nosso coração e colocar para fora e compartilhar aqui com a nossa família, com o nosso ministério. Eu tenho certeza que esse vai ser um mês especial, vai ser um mês poderoso do agir e do mover de Deus, onde Deus vai fazer grandes coisas nas nossas vidas. E o principal, trazer uma real importância daquilo que é o tema de verdade dessa série, que nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, antes de eu entrar um pouco mais a fundo no tema de hoje, eu quero falar sobre o que aconteceu semana passada, sobre o que nós falamos no sábado passado. No sábado passado, eu citei algo relacionado a alguns templos que foram erguidos, e o primeiro deles foi o que Moisés ergueu. Até nós chamamos de o templo de Moisés, porque ele ergueu, só uma denominação. Moisés passou 40 dias e 40 noites com Deus no monte, na nuvem de glória, onde Deus se mostrou, se revelou, falou muitas coisas, e uma dessas coisas, de uma forma minuciosa e muito específica, Deus passou para Moisés como erguer um tabernáculo. Deus falou o posicionamento, Deus falou as dimensões, Deus deu cada detalhe, e Deus até falou: olha, você não pode sair e pegar qualquer um para levantar esse templo, você vai pegar pessoas específicas e eu vou capacitá-las de uma forma sobrenatural, para que elas sejam capazes de erguer esse templo. E Deus, Ele libertou o povo de Israel, mas Deus, Ele não queria só libertar o povo e vai, cara, Deus queria estar, e Deus sempre quis, e Ele sempre quer, e Ele sempre vai querer estar no nosso meio. Deus, Ele não somente nos fez para que nós vivêssemos e pronto, mas Deus nos fez para que nós vivêssemos com Ele.
Deus liberta sim o povo de Israel, e eles estão na travessia do deserto em direção à terra prometida, que Deus também a deu para eles. E cara, Deus quer estar com eles. Deus manda Jesus porque Deus quer estar no nosso meio. Jesus sendo 100% homem e 100% Deus, Jesus encarnou carne e osso, literalmente humano, como eu e você, para que Deus pudesse habitar no nosso meio, E cara, depois que Jesus subiu, Jesus deixou o Espírito Santo de Deus para que ainda assim Ele pudesse estar conosco, e não somente conosco, mas a partir daí em nós. E o Espírito Santo hoje, Ele mora no meu coração e no seu coração. Deus, Ele não habita mais em templos como esse que Moisés levantou. Deus não habita mais em templos como esse. Na velha aliança era assim, Deus habitava em um lugar, mas hoje Deus não habita mais em um lugar, em um templo feitos por mãos. Deus habita no meu coração, Deus habita no seu coração. Em Atos 7, Estevão fala isso numa pregação, ele fala, cara, Deus não está mais dentro de quatro paredes, Deus está aqui dentro, Deus pode estar aí dentro, e isso faz sim diga assim, isso faz toda a diferença para a nossa vida, cara. Deus aqui dentro faz toda a diferença para a nossa vida. E aí nós temos esse templo que Moisés ergue, seguindo detalhadamente a instrução de Deus. Depois de alguns anos, de uns bons anos e um bom tempo se passado, Salomão ergue um templo majestoso, grandioso, formoso, cara, com um outro nível de estrutura, de material. Era algo até de longe você via, você falava, meu Deus, que coisa mais linda é essa? E Salomão ergueu um templo incrível, para que Deus habitasse lá. Depois de um tempo, quando acontece o tempo do exílio, Babilônia, etc., o rei Nabucodonosor, ele invade a cidade e ele fala, olha, destrói esse templo, destrói tudo, não quero que fique ele de pé. E então eles destroem o templo, e a Bíblia conta que depois de mais alguns anos, Esdras vai e reergue o templo, e esse templo fica em pé novamente. E sabe o que é mais interessante disso tudo? Quando nós vemos na nova aliança, lá na frente, depois de muito tempo, depois de todos esses templos, Deus fala assim, olha, eu já tive várias casas, só que tem uma delas que eu tenho saudade. Eu já tive várias casas, mas tem uma que está derrubada e eu vou reerguer novamente, e é o templo de Davi, é o tabernáculo de Davi. Aí você fala, cara, mas Davi construiu um tabernáculo? A Arca da Aliança foi perdida para os inimigos depois de uma guerra, e uma das primeiras ações de Davi como rei, uma das primeiras ações oficiais de Davi como rei foi trazer a arca novamente. E quando Davi traz a arca, ele fala, cara, não vai ficar em qualquer lugar não vai ficar esquecida e abandonada como ficou por muito tempo, e o pessoal não dava a atenção devida. Davi fala, nós vamos erguer um tabernáculo e nós vamos colocar essa arca no meio, e 24 horas durante todos os dias da semana, durante todas as semanas do mês, durante todos os meses do ano, nós vamos louvar ao Senhor, nós vamos engrandecer ao Senhor, e nós vamos ficar declarando o tempo inteiro como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, como Deus é grandioso, e nós vamos ficar adorando o Senhor, e nós vamos valorizar a presença de Deus. E é dessa casa que Deus fala que tem saudade. Sabe por quê? Porque não era uma casa onde tinha muita estrutura, era a mais simples de todas, um barraquinho ali, umas estacas, algo muito simples. Cara, era a mais humilde de todas, talvez a menor de todas, provavelmente a menor de todas. A que foi construída em menor tempo, provavelmente, por ter uma estrutura mais simples. Mas a intenção com que essa casa foi erguida, é isso que Deus quer resgatar hoje, aqui no meu coração e no seu coração, é essa intenção, é esse sentimento, é esse coração de Davi, que Deus quer resgatar hoje, que nós tenhamos.
Por isso que o tema de semana passada era: Deus não é um talismã, Deus não é alguém que você traz na sua vida para você ter sorte, cara. Deus não é alguém que você traz na sua vida só porque você precisa de coisas. É muito além do que isso. Deus, cara, Deus é o ar que eu respiro, Deus é aquele que eu não posso viver sem Ele. E Deus, Ele quer ver esse coração em mim, Deus quer ver esse coração em você. Isso que moveu Davi para erguer essa casa, Deus quer ver isso movendo o meu coração e o seu coração na noite de hoje. Porque hoje, cara, Deus não habita mais nesse lugar. Se a gente sair todo mundo daqui e fizer o culto lá fora, o Deus não vai continuar aqui, Deus vai estar lá com a gente. Onde houver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, lá Ele vai estar. Não num lugar vazio, sem ninguém. Só por ter um título esse lugar, ou um nome, ou algo específico. Estão comigo? Amém. Então, amém. Maravilha. E hoje, quando a gente pega esse livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 5, o que é que está acontecendo aqui? Deus está falando com Moisés. Deus está chamando Moisés. E vamos só entender um pouquinho o que é que estava acontecendo antes de chegar nesse trecho de Êxodo capítulo 3, no versículo 5, de Moisés no monte, e Deus falando com ele, e é uma forma linda, a gente vai chegar lá. Há muitos anos antes disso aqui, nós temos um dos filhos dos patriarcas da Bíblia, que é José, filho de Jacó. José, ele passa por muitas e muitas lutas durante toda a sua vida, e as suas lutas e as suas batalhas fazem ele trilhar um caminho, e esse caminho leva ele a um lugar. E é muito interessante, porque aqui nós já podemos tirar, a primeira lição é que todo caminho leva a um lugar. Esse caminho não quer dizer necessariamente que vai ser fácil. Esse caminho que você trilha não quer dizer necessariamente que vai ser tranquilo, leve, sem dor, sem peso, sem suor, sem lágrimas. Não quer dizer isso, mas esse caminho está te levando a algum lugar. E se você não parar, se você não desistir, se você não olhar para trás, se você não se arrepender e abandonar essa jornada, essa caminhada, você vai chegar lá. Se você não desistir, você vai chegar lá. E onde era esse lá para José? Era no Egito. Deus tinha uma posição alta para José no Egito. Uma posição com poder, com autoridade, com voz. Ele podia falar e as pessoas iriam ouvir. Ele poderia mandar e as pessoas iriam obedecer. Era um lugar de destaque. E era esse lugar que Deus tinha para José. José nunca imaginou que era esse lugar que Deus tinha para ele, mas José o tempo inteiro se manteve fiel. É muito lindo você ver essa história, porque quanto mais os dias vão passando, você vê que as coisas vão apertando. Quanto mais os dias vão passando e as situações vão se agravando, você vê que está cada vez pior, mas José permanece o tempo inteiro íntegro, ele permanece o tempo inteiro olhando para o Senhor, ele permanece com o seu caráter inabalável diante de circunstâncias ruins, que mexem com o ser humano, porque cara, ninguém é de ferro, nós somos de carne e osso, e quando nós passamos por situações difíceis, dói aqui dentro, quando nós passamos por lutas, cara, é difícil mesmo. Quando você enfrenta algo que dói mesmo, dói de verdade. Nós não somos super-homens e super-mulheres, é difícil, o processo é difícil, a caminhada é difícil, o suportar é difícil, o seguir em frente é difícil. Algumas coisas que você tem que esquecer, algumas coisas que você tem que deixar de lado, algumas coisas que você tem que suportar ou superar, cara, é difícil. Como é difícil. Mas o tempo inteiro, essa verdade fala o seguinte para mim: filho, você pode, você consegue, não é pela sua força, é pela minha força. Eu te fortaleço.
É Deus que me fortalece. É Deus que revigora as minhas forças e as minhas energias. É o Espírito Santo de Deus que me ajuda, porque eu sozinho realmente vou te falar que eu não consigo, cara. Eu não posso. Eu sozinho com as minhas forças, cara, eu acho que eu não vou chegar até o final. Mas é isso, a palavra está falando, cara, você não está sozinho. Sou eu que te chamei, sou eu que te fortalecerei. Você levantou por mim, então é eu que te guio, é eu que te conduzo, é eu que te protejo, é eu que te sustento. O Espírito Santo está comigo, Ele está com você, Ele estava com José. José chega lá, e depois de um tempo, isso é muito legal, porque por conta de José, ele traz alguns familiares, e a partir daí, eu vou chamar aqui o povo de Deus, uma grande parte passa a viver no Egito, a partir de José. José traz essa galera, e os anos vão se passando, as famílias vão aumentando, e eles vão multiplicando, e vão crescendo, e multiplicando, e crescendo, e começam a ficar um povo que não era do Egito, não era a sua terra de origem, mas eles começam a crescer em grande número, e isso começa a preocupar os egípcios, o faraó, e em determinado momento eles começam a fazer do povo de Deus escravos nas suas terras. E mesmo assim eles continuam crescendo e cada vez maiores e cada vez mais fortes, e o faraó bem mal, assim, ele fala, cara, então vamos apertar muito mais eles, vamos exigir muito mais, vamos fazer eles sofrerem muito mais, e eles sofrem, e passam anos e anos, e eles sofrem, até que Deus chama um cara, chamado Moisés, para que Moisés fosse enviado por Deus, fosse usado por Deus para libertar esse povo. E eu quero que você entenda isso de uma forma muito clara. É isso que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, não é sofrimento. O que Deus tem para mim e para a sua vida não é escravidão. O que Deus tem para mim e para a sua vida não é ser preso, não é ser prisioneiro, não é estar preso. O que Deus tem para mim e para você é a liberdade. O que Deus tem para mim e para você é a terra prometida. O que Deus tem para mim e para você é Canaã. São promessas, são palavras de bênção e de vitória, são sonhos. É isso que Deus tem para mim e para a sua vida. O ladrão veio sim para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que eu e você pudéssemos ter vida, e vida em abundância, vida em abundância. E cara, uma observação aqui que eu anotei, isso aqui aconteceu por volta de 1390 antes de Cristo, e se você for pegar na história, até 1888, que foi a data que foi abolida a escravidão, se passaram mais de 3.200 anos de escravidão, como algo normal. Cara, o ser humano é mau, o ser humano é terrível. Eu estava vendo algo essa semana, era uma história, e nessa história tinha uma pedra, que é uma história de ficção, tá? Não está na Bíblia. Essa pedra, ela emanava uma luz, e enquanto essa pedra estava protegida, essa luz brilhava, e essa luz impedia que alguns monstros das trevas viessem para matar todo mundo. Então, existiam algumas tribos, e uma dessas tribos, ela tinha o papel de proteger a pedra. Por quê? Porque a luz precisava permanecer brilhando, a luz precisava brilhar o tempo inteiro. Porém, as outras tribos que não ficavam protegendo a pedra, tinham inveja e ciúmes dessa tribo que protegia essa pedra. Eles achavam que de alguma forma mística, essa pedra gerava benefícios para a terra, para o povo, para as famílias, e isso fez com que houvesse divisão no meio deles.
Mas essa tribo que protegia essa pedra e que brilhava a luz, eles pensavam diferente. Cara, a gente pode viver unido, a gente pode viver todo mundo junto, a gente pode ser uma só tribo. Não precisa existir divisão, não precisa existir rixa, não precisa dessas coisas. E aí o chefe dessa tribo, ele marca uma reunião com as outras tribos e chama os caras para um jantar, algo muito legal, e é muito bonito. Ele faz um discurso incrível, cara, de unidade, de recomeço, é motivador. Você vê o cara falando, é motivador, falando da importância de eles caminharem como uma tribo, como uma família. E nisso que o cara, com toda boa intenção, abriu sua casa, tá dando comida para a galera, e tá com todo um palavreado e uma ideia, um planejamento de unir a galera. Sabe o que é que essas tribos estavam fazendo? Armando uma estratégia para roubar a pedra. Enquanto o cara está falando, eles têm soldados tentando ir escondido lá roubar a pedra, porque os caras queriam a pedra. E aí é até bem bacana, uma cena meio de ação. Os caras se encontram na sala da pedra e começa, tira a espada, e um briga, o outro bate, o outro defende, o outro cai, o outro levanta. E esse cara que é o protetor da pedra, ele consegue levantar, consegue acalmar as coisas, ele guarda a espada dele, ele fala: gente, o que é que nós estamos fazendo? Brigando por algo que deveria estar nos unindo. O que é que nós estamos fazendo? Nós deveríamos estar caminhando juntos. E nisso que o cara está fazendo um discurso muito bonito, é mais emocionante que o primeiro. Alguém lá de trás atira uma flecha no cara. O cara cai e todas as tribos vão para cima e começam a brigar pela pedra. E aí eu estava vendo isso, eu falei, deu um sentimento aqui em mim, eu falei: caraca, o homem é assim mesmo, egoísta, só pensa no que ele acha que é melhor para si mesmo. Cara, o homem é assim mesmo, que não está nem aí com o próximo. Eu já vi muita coisa, e você também já deve ter visto muita coisa. Eu já vi homens por poder, por ganância, negar a ajuda ao próximo para manter o seu status. O que é status diante de uma família que está passando fome, necessidade, precisa de ajuda mesmo? Sabe quantos campos de refugiados tem por aí? Quanta gente que precisa de R$5, eles dão uma estimativa de valor. Olha, se você der R$1 por semana, se você der R$5 por mês para tal pessoa, você vai ajudar ela a não passar fome. Cara, a gente vê por um lado o mundo gritando, chorando, clamando por necessidade, mas nós temos os caras que em meio à pandemia mandam metade dos funcionários embora e então compram coisas, cara. Ao invés do cara ajudar pessoas, poderia ajudar milhares de famílias, ele prefere comprar um iate, porque é legal para ele isso. E você vê o mundo pregando uma ideologia de você olhar para você mesmo, de você se preocupar para você mesmo, com você mesmo, de você fazer o seu, olho por olho, dente por dente. Eu cuido do meu, você cuida do seu. Cara, não é isso que Deus tem, não. Não é isso que a verdade prega. Não é isso que está na Bíblia, não é esse o ensinamento. E quando eu sou cheio do Espírito Santo de Deus, isso faz com que eu comece a mudar a minha forma de pensar. Se está escrito aqui, renove a sua mente, é porque é possível isso acontecer. E é porque, eu vou além de ser possível, é preciso que isso aconteça, para que eu passe a enxergar o mundo e a vida não como o mundo prega, mas como Cristo prega. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E Deus enviou Jesus, João 3,16, Deus por amor, tudo foi por amor. Ele mandou Jesus para que eu e você pudéssemos ter esperança. Deus manda Jesus para que nós possamos ter esperança.
E eu preciso entender que essa luz precisa brilhar através da minha vida. Essa verdade precisa ser vivida por mim, para que eu possa pregar isso e espalhar isso, com falas, com palavras, também. Mas saiba que o maior testemunho que você pode dar em toda a sua vida, não é com a sua boca, mas são com suas ações. O maior testemunho que eu e você podemos dar, precisa ser a nossa vida, quem nós somos. Por isso que eu preciso entender o conceito de Davi construindo aquele tabernáculo. Ele não queria ostentar, ele não queria pagar de embaçadão, e ele era rei, ele podia fazer o que ele quisesse, ele tinha recursos, ele tinha acesso, ele tinha pessoas, material de tudo quanto é tipo, humano, financeiro, tudo ele podia fazer, mas ele falou: Deus, eu imagino aqui, né? Com isso, eu transpareço de dentro de mim a sinceridade, e por meio da sinceridade, eu vou através de simplicidade. E isso traz uma lição poderosa para mim e para a sua vida, porque às vezes a gente pensa que um grande evento cristão precisa ter um telão de LED gigantesco, senão não é um grande evento cristão. Um grande evento cristão, onde Deus vai fazer algo muito poderoso, tem que ser num lugar muito grande, com muita gente, com muita luz, com muita gente famosa, porque senão não é tão top. Mas Davi foi na simplicidade, Davi foi na humildade, e Deus fala: cara, é isso que eu quero, é isso aqui que eu quero. Por favor, não estou falando que tem alguma coisa de errado, né? Se eu tivesse um telão gigante aqui, eu ia ficar felizão, né? Não estou falando disso, mas é o coração, e o homem eu não vou falar que é fácil de se corromper, mas quanto mais longe nós estamos de Deus, mais fácil nós somos de sermos corrompidos. Tranquilamente. Quanto mais longe de Deus nós estivermos, mais fácil vai ser de sermos corrompidos. Porque nessa verdade existem princípios. E esses princípios moldam o meu caráter. Não é questão de achismo, sabe? São coisas indiscutíveis. São princípios que são claros, assim como a luz do dia, assim como o sol. São esses princípios para as nossas vidas que o Senhor deixa na sua palavra. Agora, como eu vou inserir esses princípios na minha vida sem ter acesso a essa verdade? Não tem como. Como eu vou fortalecer o meu corpo alimentando sem eu pegar uma comida, sem eu colocar alguma coisa para dentro, sem eu ingerir alguma coisa? Não tem como, eu preciso ingerir alguma coisa, para que eu possa alimentar meu corpo. Só que às vezes a gente esquece, não é só corpo, cara, tem alma e espírito também. E algo muito interessante aqui, que eu acho que vale comentar, se você pegar a época de Martinho Lutero, era uma época que a igreja católica era muito forte, e aquilo que eles falavam era a lei, aquilo que eles falavam era aquilo e pronto. Quem ia questionar se eles estavam certos ou errados? Não tinha como, sabe por quê? Porque eles não tinham acesso à Bíblia, eles não tinham acesso, era uma língua que eles não sabiam ler. Então como que eu vou discutir se eu não sei o que está escrito? Até que tem a reforma, Martinho Lutero, etc. Cara, hoje, eu não vou falar que está fácil, mas está muito mais fácil para mim e para você. Sabe por quê? Porque a gente tem acesso a hora que a gente quiser, todo dia, se for o dia inteiro, pode ser, eu e você, nós temos acesso. E além de termos acesso à palavra de Deus,
Eu e você não precisamos ir em algum lugar, ir no quintal da casa, ou ir em algum lugar na rua, pegar algumas pedras, ou pegar um pouco de madeira, e construir um holocausto, para ali, nesse altar, eu sacrificar algo e entregar o meu sacrifício ao Senhor. Eu não preciso disso mais. Jesus morreu, Jesus ressuscitou. E na época de Jesus, esse templo que Esdras ergueu, depois o rei, ele faz uma reforma lá, e Jesus fala: esse templo não vai ficar pedra sobre pedra, não vai subsistir, não é mais isso, não é mais isso, não é mais em templos feitos por mãos, é no coração do homem. E depois que Jesus ressuscita, o véu do templo se rasga de cima a baixo. Nada mais pode me separar de Cristo, nada mais pode me separar de Deus, nada mais pode nos separar do Espírito Santo de Deus. Nós temos acesso à verdade, nós temos livre acesso à presença de Deus. Nós temos hoje, mano, nós temos. Isso é o maior privilégio. Em povos antigos, às vezes as pessoas tinham uma página da Bíblia, e os caras eles viajavam dias e dias e mais dias para ir em algum lugar para trocar isso, tipo uma biblioteca. Aí eles pegavam uma outra página. Ah, que da hora, agora a gente tem mais uma página da Bíblia, vamos ler isso aqui, vamos comer isso aqui, vamos ingerir, vamos inserir isso aqui para dentro das nossas vidas. Nós temos mais uma página da Bíblia, uau! E os caras davam tanto valor, e hoje que a gente tem tudo, e tem tão fácil, tem aqui também, eu tenho todas as versões que eu quiser, que existem, eu tenho aqui hoje, no meu celular, fácil. E aí, com que rotina, com qual frequência eu mergulho nisso aqui? Abre a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, estou encerrando, capítulo 22, versículo 37. Antes de lermos, no Velho Testamento, Deus falou disso como uma ordem, amar a Deus acima de todas as coisas, ame a Deus acima de todas as coisas. Ah, mas e o meu pai e a minha mãe? Não, é todas as coisas. Ah, e a minha esposa e os meus filhos? É todas as coisas. Ah, e o meu carro, a minha moto, a minha casa? Não, é acima de todas as coisas. E os meus amigos, minhas amigas, é acima de todas as coisas. E a minha igreja, o meu ministério, é acima de todas as coisas. Ah, e o meu pastor, o apóstolo, é acima de todas as coisas. É acima de todas as coisas. Sabe por quê? Porque não é para nada, e principalmente ninguém, estar entre eu e Deus. Não é mais para algo estar entre nós, entre o nosso relacionamento. Não é para mais alguém estar entre o nosso relacionamento. Deus pode e vai usar pessoas para falar com você, assim como Deus está me usando para falar com você hoje. Sim, mas isso é um dia, é uma refeição de várias que eu vou ter durante a semana. Por isso que eu sempre falo aqui que o seu ápice espiritual da semana não pode ser no culto de sábado. O seu ápice na presença de Deus não pode ser no culto de domingo. O seu ápice na presença de Deus tem que ser no seu quarto, brother. Tem que ser só você e Ele, tem que ser na sua casa, em algum canto. Eu cresci dividindo a casa com 5. A maioria das vezes que eu tinha mais privacidade era no banheiro. Mano, eu orava no banheiro, eu ajoelhava no banheiro, eu chorava no banheiro, eu lia a Bíblia no banheiro. O que tem, mano? Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens.
Ele só precisa de um coração quebrantado, ele só precisa de um coração apaixonado, ele só precisa de um coração sedento, ele só precisa de eu e você querendo mais, batendo na porta. E sabe o que é que ele vai fazer? Ele vai abrir. Ele vai abrir, ele vai abrir. Aplauda ao Senhor que Deus é bom. Deus é bom, não é verdade? Mateus 22:37. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo, diga todo, o seu coração, e toda, diga toda a sua alma, e de todo, diga todo o seu entendimento. Deixa eu traduzir em uma frase para você aqui. Com tudo que você é, ame a Deus. Acima de todas as coisas, ame a Deus. Acima de tudo e todos, priorize, valorize a presença de Deus na sua vida. Com tudo que você tem, mergulha nisso aqui, cara. Com tudo que você tem, se entregue a esse Deus. Com tudo que você tem, cara. Com tudo que você tem, ame a esse Deus. Deus quer ser amado por mim e por você. E tudo que Deus fez foi por amor. Eu posso falar aqui entre nós, cá entre nós aqui, cara, tipo, isso é o mínimo que a gente pode fazer de volta, é amar a Deus. Tanta coisa que Deus faz, não é verdade? Você pode fazer tudo de bom, a gente ainda não é merecedor. Você pode se esforçar para ser o melhor possível, nós ainda não somos merecedores. Mas a bondade de Deus vai além. O amor de Deus transcende. E esse amor está aqui nessa noite e nos envolve. E aí Deus está falando assim, cara, será que você também pode retribuir com amor? Mas não é qualquer amor não. Não é amor igual eu tenho amor por assistir série, que eu gosto muito. Ou alguma coisa que, eu gosto muito de comer um Mac. Não é disso que eu estou falando. É um amor real, cara. É um amor de verdade. Sincero. E assim como Deus viu o coração de Davi, Deus pode ver seu coração hoje. Deus pode ver seu coração hoje. Quando Deus chama Moisés para fazer algo muito maior do que Moisés imaginou que poderia viver ou fazer. E é nessa jornada que a gente começa hoje. E saiba que Deus também tem um chamado que é muito maior do que você pensa que pode fazer, ou chegar ou alcançar. Esse é o Deus que está aqui nessa noite, é o mesmo Deus que estava lá e falou com Moisés. É o mesmo Deus que falou, olha, tira a sandália dos teus pés, porque esse lugar que você pisa é terra santa. O mesmo Deus que consumia a sarça, que queimava a sarça sem ela se consumir, é o mesmo Deus que está aqui falando, abre o seu coração, porque eu vou queimar um fogo aí dentro, eu vou arder algo especial aí, eu vou queimar de uma forma diferente que você nunca imaginou, mas você precisa abrir. O primeiro passo é meu e seu. E aí o Espírito Santo vem. O Espírito Santo vem. Então feche seus olhos aí no seu lugar.